Olá! Bom dia para quem de bom dia e boa noite para quem de boa noite. Hoje estamos finalmente trazendo a última live deste ano de 2022. Eu e Micaela estaremos aqui juntas hoje para os insights não do mês, mas do ano. Então vou chamar ela para fazer parte, já dando aí o bom dia para Miriam, para Tami, para Olivete, para Tami Resbertelli e aqui ó também para Micaela. Vamos chamando ela aqui, gente, para fazer parte então desse grupo incrível. Ai, a Thalita, agora. Oi, amiga, Bom tudo bem? dia, boa noite. Boa noite aí, bom dia aqui. Estou mais uma vez com todas vocês, tomando meu café da manhã, Vamos ao último, enquanto a Mica deve estar vamos no ao chá último da cafezinho noite, do né, ano Mica? que nós estamos encerrando 2022. Exato. Aqui, ó, já tem uma turminha. A minha mãe tá aqui, a Thalita tá aqui também. Oi, Tá, beijo para você. Elissa tá aqui. Hoje, né, amiga, a gente vai fazer então o nosso encerramento do ano, que é a live que traz o insight assim do ano. Muita pressão, hein? Porque eu fiquei pensando o que seria o insight do ano, porque quando a gente tem insight do mês, a gente foca ali naquele mês e pensa, ok, esse mês aconteceu essa parte que eu acho que eu quero dividir. Agora, quando é o ano, fica uma coisa Bastante assim, né? O que coisa, que eu vou né? falar? Mas eu acho que assim, a gente ainda tá Exato. nessa energia ainda de ter os insights, então, ainda mais porque a energia de 2022, né? Até Sim. março do ano que vem, a gente ainda tá em 2022, na verdade, porque a astrologia só troca em março, né? Então é normal a gente ainda tá sentindo que as Verdade. coisas não estão 100% assim integradas, né? Então até para nós individualmente Aham. falando, é normal que a gente sinta que as ideias, né, as questões internas ainda não se esclareceram, tá? Mas ao mesmo Tá, tempo é uma entendi, faz retrospectiva, sentido. né? O que foi o que pegou mais forte para você aí esse ano? O que você sentiu que foi mais importante de aprendizado também? A gente pode dividir. Sim, é verdade, amiga. E hoje você está empolgada para começar? Posso começar que eu tô mais acordada que você, né? Eu ainda tô precisando ficar um pouco mais cafeinada para poder falar o meu insight. Embora eu acho que eu já sei. Ei, eu acho que eu já sei o que eu vou falar. Eu fui dormir pensando nisso. Mas deixa eu tomar um cafezinho e ouvir o Tá, seu primeiro, aí eu falo o meu. deixa eu ver aqui, que tá meio ruim pra mim aqui. Bom, Eu já tô chamando uma galera. tá. Brigitte, ei, ei. Bom, vamos lá. Eu acredito que esse ano, por ter sido, juntando com os conhecimentos astrológicos também, né, por ter sido um ano de regência de Mercúrio, eu senti essa necessidade aí de trocar de ideia, né, de ficar com a mente mais aberta. Ainda mais para uma capricorniana falando, né, a questão de ficar com a mente aberta, de ver as coisas por um outro ângulo, de uma outra forma, foi algo que foi desafiador para mim. Mas eu acho que talvez algumas pessoas também passaram por isso, mas no sentido dos seus planos irem por água abaixo, assim, sabe? De você ter que se Ah, flexibilizar, de você ter que mudar de ideia, Eu fui muito testada nesse sentido esse ano. Então, entendi. o meu aprendizado foi realmente a gente se manter mais aberto, se manter mais na pergunta, né? Que é uma energia um pouco assim de geminianos, né, ainda mais que Marte está em Gêmeos agora também, esse trânsito. Então, acho que é um aprendizado que ficou para mim em 2022, que é você se manter curioso, você não fazer nenhuma definição. Às vezes a gente define tanto as coisas, né? E ainda mais a gente que trabalha aqui falando sobre lei da atração, sobre usar toda essa parte mágica a nosso favor também. E às vezes é, É, a gente acaba colocando as coisas, engessando as coisas, definindo engessando. como tem que ser. E até na hora da gente manifestar, né? Não, eu quero Uhum. manifestar tal emprego em tal cidade, exatamente, né? Então a gente acaba limitando É, um monte de outras oportunidades que poderiam acontecer.
né? Então, eu acho que para mim esse ano caiu muito a Total. ficha sobre isso, assim, que apesar de ser uma coisa que a gente já vem trabalhando, eu acho que foi um ano que na prática eu tive Aham. que parar de engessar as coisas e aceitar receber de todas as outras formas, né? Não só das formas que eu imaginava que eram boas para mim. Faz sentido o que eu tô falando? Pois, isso faz, amiga. E isso é bem legal, porque bate muito com uma cliente minha, que ela tem problemas de receber coisas, né? Inclusive, a gente está trabalhando muito com ela a prosperidade e a abundância, porque como ela não sabe receber, ela acaba não tendo empregos bons, que não trazem muito dinheiro para ela, porque tudo que ela quer, ela tem que ela pagar, ela não pode aceitar dos Aham. outros. Você entende? Então, é de fato essa situação que eu estou explicando para ela, que a gente tem que de fato estar aberta para receber de todas as formas, né? Tem muita gente que não sabe ganhar presente, que não sabe receber uma ajuda de uma pessoa e fica, sabe, sem graça, com vergonha de pedir ou de se mostrar vulnerável naquele momento, né? Se mostrar que precisa de ajuda, de alguma coisa. E aí ela tem coisas na vida dela que são incríveis e que ela não acessa porque ela tem essa coisa de não, se eu não pagar com o meu dinheiro, eu não posso Sim, ter. sim. Sabe? Então, isso é também uma forma de engessar. Por exemplo, vou até dar uma dica. Ela, finalmente, a gente fez muito trabalho de Teta Healing para o amor e ela abriu o coração, arrumou um namorado, o namorado chegou, já queria morar com ela e tal. E o cara, ele ganha assim, meio que 5, 6 vezes mais do que ela. E aí, eles querem montar uma casa do zero nova e ela fica limitando o que vai comprar na casa porque ela não dá conta de pagar meio a meio com ele. E aí eu falei para ela, olha, você tá há muito tempo comigo trabalhando essa parte da abundância. Se o seu namorado quer uma televisão gigantesca na sala, e aí, gente, eu tô dando esse exemplo não para ostentar nada, só para explicar essa situação de que às vezes a gente tem que se pôr numa posição de receber, né? Ela não quer ter TV até ela conseguir ter metade da TV para poder pagar metade com ele. Então, assim, olha o tanto que a gente atrasa nas nossas vidas, conforto, abundância e tudo mais, sendo que a vida já está ali, ó, de mão beijada te dando. O cara quer comprar agora. Ele tem o dinheiro para comprar agora. E ela fica com essa frescura de não, a gente tem que ser meio a meio e não sei o quê. Então, assim, é uma situação A gente complicada, acaba né? Porque travando no as trabalho coisas, né? anterior. Mas na minha situação, eu digo que é Exato. até mais do que algo, assim, concreto, né? Porque no caso dela, já tem uma situação concretizada e ela tá bloqueando ainda porque ela tem certos dificuldades aí de recebimento, é uma coisa que já tá acontecendo. É. Mas na minha situação foi mais o seguinte, no sentido, assim, das coisas não estarem acontecendo ainda e eu tá querendo controlar, e eu tá querendo apressar, né? Eu tô querendo. E sim, mas tem a ver com o Sim. recebimento, tem a ver com a gente achar que o receber é daquela fonte só, né? Ah, só é digno É, pra mim. Então, do então, meu por trabalho, exemplo, no caso dela, só, no só se caso for dela. o meu trabalho, se o meu trabalho oferecer isso pra mim, eu recebo. Mas se o meu relacionamento, meu parceiro me oferecer isso, daí eu não recebo, né? Então a gente acaba bloqueando as É, coisas, né? Então, eu acho que, para é. mim, esse ano de Mercúrio, que foi um ano mental, nunca ficou tão claro Uhum. quanto esse ano, que o quanto que a nossa mente, ela é nossa melhor amiga, mas também o nosso maior inimigo, né? Porque quanto a gente precisa estar muito atento mesmo às coisas que a gente está falando, às coisas que a gente está consumindo também, porque isso interfere, né? E reforça essas crenças negativas. Então é importante também a gente, É, quando a gente fala alto, né, ver esse peso aí que ela tem nessa situação dela, né? No sentido, eu não vou aceitar o que estão me dando, ou não é. Isso é muito forte, é, né? As nossas palavras têm muito poder, realmente. sim, demais, demais. E você nega aquilo que você na realidade está querendo, né? Que é se sentir bem, se sentir abundante, se sentir próspero. Mas aí você não se dá conta do tanto que você mesma atrasa isso quando você não se põe na posição de receber,
né? Porque, só para fechar esse pensamento, não deixar no ar para as pessoas que estão escutando, se você não aceitar a abundância de todas as partes, de todas as fontes, e achar que vai ser só no seu dinheiro, com o seu trabalho, você dificulta, porque Deus não vê. Deus, assim, no sentido universo, no sentido vibracional da coisa. A vibração não vê quem está te dando. A vibração só dá. Só dá. Então você tem que entrar no fluxo. E aquele fluxo vai vir através do seu trabalho, através de um prêmio, através de um namorado, através de um bônus e por aí vai. E, gente, olha, eu tô tão nessa, amiga, que ontem eu fui comprar presente de Natal para as crianças, né? E aí parei para tomar um café e comer um negocinho, tal, era a hora do almoço, tal. Tô lá comendo tudo. Aí fui pagar a conta, a mulher, sua conta já foi paga. Aí eu, what? Aí eu falei, como assim já foi paga? Aí ela falou assim, um cavalheiro pagou pra mesa sei lá qual. A mesa sei lá qual decidiu pagar pra você. Aí eu, obrigada, então vou te dar um abraço. E abracei a mulher. Como assim você não pagou pra próxima mesa, Thaili? Então, porque eu estava comprando presente para um monte de criança. Então, eu já estava fazendo o meu papel da doação, entendeu? E eu estava com o dinheiro meio assim, contadinho ontem, viu? Que o Natal não vai ser tão gordo esse ano. Aí eu agradeci, dei um abraço, porque eu falei, pô, eu aceito, né? Eu poderia reproduzir e não aceitar, só reproduzir, passar o flow, ou aceitar em mim. E eu aceitei em mim felizona. Eu falei, cara, eu tô no lugar certo na hora certa, porque eu tava me questionando se comprar esses presentes seria o melhor que eu poderia fazer. E aí eu estava comprando esses presentes e para crianças que não são minhas, e aí eu recebi isso do universo, um cafezinho. Aí eu falei, cara, tô no lugar certo na hora certa. Uma É isso comprovação. mesmo, universo, valeu. Exatamente. Não, e outra, tem gente Fui hoje em dia, né, que as pessoas estão tão desacreditadas dessa energia de gentileza, né, de recebimento também. A gente tem tanta crença hoje em dia que não, a gente precisa conseguir tudo sozinho, que tudo depende de nós mesmos e tudo mais, que é uma coisa que eu sinto aí com a energia que tá vindo pro ano que vem, que a gente vai acabar vendo que não, que quanto mais a gente se ajudar, mais longe a gente chega, né? Então, acho que esse estilo de vida individualista aí também tá com os dias contados, mas não vou falar muito, que vocês vão ver na previsão de 2023, mas eu acho que às vezes a gente tá tão descrente, né, que os milagres acontecem, que a gente precisa se abrir. E a ansiedade, por isso que eu tava falando sobre essa mente mesmo, né? Essa pensar demais, planejar demais, analisar demais. A gente bloqueia tantas coisas que acontecem naturalmente, fazer em excesso, né? Que acaba que a gente nem se abre para esses pequenos detalhes e a gente nem tem tempo para esses milagres acontecer, porque a gente sai de casa já com a rotina tão programada, tem que fazer isso, e aí não tem tempo para isso, para conversar com a atendente ali, para conversar, para esbarrar em alguém ali e né, ter uma conversa que muda totalmente o rumo, ou né, esperar mesmo que a vida possa surpreender. A gente fica tão apegado. Então, na minha situação particular, eu tava tão apegada assim, à minha agenda ali, né? Como eu tinha determinado que aquilo seria, que a hora que não foi daquele jeito, eu falei, opa! E a ansiedade... as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer, né? Mas só aconteceram quando eu parei de ansiar por aquilo, né? Eu vou te entregar aqui, amiga, eu vou te entregar. Quando você estava lá no interior de Quênia... mas isso foi em 2019, 2020. 2019, 2020, mas é um traço da sua personalidade. Aí você estava lá conversando com o Sean, que na época acho que era só seu noivo, ainda vocês não eram casados, e aí vocês estavam discutindo alguma coisa que tinha a ver se ficava na Austrália, se ia para Inglaterra, estavam ainda nessa transição, né? Aí você, não, se isso der errado, o plano B, não sei o que lá, lá, e o plano C, aí o Sean até brincou com você, plano A, B, C, D. Um plano pra tudo.
No fim, você fez plano de A a Z e só rolou. Não Sim, teve com essa, certeza, né? com certeza. Mas é isso, assim, a gente conseguir se abrir, né? Se abrir para o que tem que acontecer. E aí a gente aprende isso Exato. tanto na experiência quanto na dor, às vezes, né? Então, e É, saber que isso, quanto mais a gente ansiar para aquilo acontecer, e tem que acontecer daquele jeito, e a questão do controle esse é, ano para mim foi importante de soltar mais, que a gente fala lindamente que solta, mas na prática mesmo, né, é mais difícil. é mais Então, difícil. foi isso, assim, para mim, que eu senti que se abrir, soltar esse controle, soltar esse planejamento foi a melhor coisa que 2022 me ensinou. Te trouxe, entendi. Você sabe a história da Não, bola na piscina? Não? Então, que é bem sobre, que ilustra bem essa situação. Ela diz assim, quando você tá na borda da piscina querendo pegar a bola, né? E a bola tá ali, né? O vento bate de um lado, a bola vai para lá, bate do outro, vai para cá, e você não consegue pegar a bola. Aí você fica desesperada, você mergulha e começa a bater o braço assim. E conforme você vai batendo o braço, a bola ela vai indo mais é, longe, né? Aí a história é essa, que daí você sai da piscina, fica na borda tomando sol lá, tranquilona, que a hora que o vento certo bater, a bola sozinha sim, vai chegar do seu lado. Então, às vezes é a hora que a gente tem que só realmente confiar ali, ó, tomar é, seu sol, né? E esperar que a bola chegue com o sabor do vento. Tem muito a ver também com o que o pessoal no Teta Healing sim, fala de com tempo certeza. divino, né? Que a gente tem um tempo divino das coisas. Então, assim, materializar é muito bom, visualizar é muito bom, essa lei da atração realmente funciona, a gente vive isso no dia a dia, mas a gente tem que, às vezes, esperar um pouco, saber o Soltar. momento de entregar. E esse momento de entregar para o universo é a hora que o universo realmente trabalha os ventos para fazer a coisa Sim, acontecer de uma forma mais sim, com certeza. natural, Mas tem né? tanto o lado aí de você ter coerência, né, naquilo que você faz. Porque não adianta também assim, eu estou plantando batata e vou colher abacaxi, né? Não, não é assim também. Não Não, funciona assim não também. funciona Então, assim. é aquela coisa, você É, mirar na direção certa, né? Tanto que, assim, as coisas que eu tava sim. buscando, que eu tava, né, ansiando ali, elas aconteceram. Não no meu tempo, Aham, não da forma que eu queria, que eu imaginava, aham. como tinham que ser. Então, Mas rolou. rolou. Mas é importante, assim, É, você estar coerente ali, saber o que você quer, o que você não quer. Também é uma coisa importante que Mercúrio mostra pra gente, né? Para que a gente consiga ter uma coerência mental, aham, né? Falar as coisas que a gente quer, sim. focar, alimentar aquilo que a gente quer também e ter essa paciência que Mercúrio não tem. Então, foi um ano de impaciência para todo mundo, que nós batemos muita cabeça, batemos cabeça entre si também, né? Com as Aham, opiniões e com as é verdade. disputas. Mercúrio tem a ver com a Sim, é o regente da comunicação, né? comunicação. É o regente da Mercúrio, comunicação. Então, nós exato. E aí discutimos. a gente tem uma comunicação super polarizada hoje em dia, né? Então, e aí aconteceu essa polarização, que nós batemos muita cabeça. Então, além de bater cabeça com a gente mesmo, né, com os outros. Então, eu acho que também isso é um aprendizado. Aí que Sim, tudo bem você ter uma opinião, agir de forma coerente com você, mas também tem o livre-arbítrio das pessoas, tem o ambiente externo, tem o tempo divino, e a gente não pode ter controle sobre tudo e sim. todos, né? Então também fica um aprendizado aí para 2022. Verdade. Nesse ano de Mercúrio, onde todo mundo falou, foi o ano que eu aprendi a me calar. Olha que interessante. Porque, como a gente revive uma série de situações para se melhorar, a gente aprende que dessa de tentar se melhorar, a gente tem que ter tolerância, né? E como o Buda já dizia, é sempre o caminho do meio. Então, todas essas verbalizações no sentido de ou você é isso, ou você é aquilo, e não tem um meio termo, eu fiquei quieta na minha, porque eu percebi que
quem está no extremo zero não vai ouvir nenhuma argumentação do extremo 100%. Não vai, não quer ouvir, vai rechaçar de qualquer jeito. E aí, se a gente fica tentando remediar um lado ou outro, a gente se queima nos dois lados, né? Então, às vezes, é melhor não falar nada, seguir o caminho do meio e, por exemplo, né, tentar mostrar para as pessoas que não existe esse caso da polarização. Eu sei que, por exemplo, vai demorar um pouco, porque enquanto você ainda está muito inflamado no que é 100% ou do que não é 100%, você não consegue enxergar esse meio termo. Então vai demorar um pouco mais. Mas eu acredito que a bola na água funciona, uma hora a galera vai pôr a mão na consciência e perceber que as opiniões nem sempre precisam, né, ser ou preto ou branco, né? Tem todos os tons de cinza. Então, foi um ano que eu não me envolvi em discussões políticas nenhuma, nem torci na Copa, porque aqui na Austrália é 0 Copa do Mundo, e foi de madrugada aqui, então não teve nenhuma diferença. O australiano nem gosta muito de futebol. Enfim, então assim, não me envolvi com polêmica de política, não me envolvi com polêmica de time de futebol, com nada, sabe? Então foi um ano que eu aprendi a ficar na minha, não impor o que eu penso, fazer o meu caminho do meio de forma mais serena, meditação, tal, e só. Foi um ano que eu falei Importante. menos. Sim, Minha é importante. amiga é melhor às vezes. Importante também. É. E, enfim, isso que você falou. A Irine tá aqui e ela falou que ela precisa aprender a soltar o controle. Eu não tô Como é que conseguindo faz? ver os comentários. Vai me falando aí, eu não sei o que acontece comigo aqui. Ah, tá. Bom, É sempre assim ou hoje não você tô vê? vendo, não sei por quê, mas você me fala qualquer coisa. Então, sobre soltar o controle, Uhum. ou vai no amor ou vai na dor, né? Então, eu sempre paro, eu sempre chego nesse ponto aí, como a Thaíri falou, é uma coisa da minha personalidade capricorniana, né? A gente tem que, tudo tem luz e sombra, do mesmo Uhum. jeito que tem a responsabilidade, tem aí essa rigidez também é uma característica do Capricórnio. Então, e de mulheres que vêm numa polaridade yang bem forte também, que vem com essa energia da guerreira, né? Então eu vivi muitos anos nessa energia da guerreira. Aposentei ela agora, mas às vezes ela ainda aparece aí querendo voltar. Então, a gente mesmo entender aquela situação e falar o que eu quero atrair dessa situação. Eu quero atrair esse aprendizado na dor, na violência, porque eu sempre escuto tem uma música que fala isso, que ela fala, a pressa é violência. E essa frase é muito impactante para mim, que apresso as coisas, que sempre apressei as coisas, então as coisas estão para acontecer, mas você quer daquele jeito, então é uma energia aí que acontece com quem tem essa necessidade de controle, quem tem essa polaridade yang muito forte, né? Então, Ou essa de ansiedade de querer finalizar, logo, de né? Porque tem que resultado, esperar. né? É uma coisa yang, né? Uma energia assim de finalização. Arianos tem isso também, virginianos que não gostam de mimimi, tem que resolver, quem quer resolver problema mesmo, não gosta de coisa acumulada, também tem isso. Então, mas não é legal, né? Sim. Porque além de é violento, isso é uma violência. Então, a gente Caramba, eu fiquei. Me tocou essa informação de que a pressa é violência. porque Tem assim, não toda a razão. existe, isso é uma coisa que a produtividade, o capitalismo, né, incentiva a gente a ser dessa forma. É até bonito, eu tava até vendo um podcast esses dias que fala assim, que perfeccionismo é como uma qualidade hoje em dia, mas é ansiedade, é até cruel o perfeccionismo, que é uma coisa que não existe, é relativo, é perfeito pra mim, que é perfeito a pessoa que tá sendo posta, ela é assim, ela tá com medo da opinião suficiente. Amiga, só um minutinho. Galera, coloca nos comentários. Vocês estão ouvindo a Micaela direito? Porque Mica tá começando a dar uma pipocada assim no seu vídeo. Comentário também não. Vocês estão ouvindo a Mica direitinho? Oi, eu tô te ouvindo. Amiga? Tá. Você tá dando umas travadas, mas O acho que que estão tá falando rolando, aí? né?
Tá cortando bastante, ó. E a Bia falou que não tá te ouvindo e a Deixa Débora eu que tá cortando ver. bastante. Vê se... Agora Ah, a agora galera eu tô tá conseguindo ver os ouvindo. comentários. Pronto, vê se melhorou agora. Ah, Tá, melhorou. Pra mim melhorou. Galera, põe um joinha aí se melhorou, só pra gente manter a transmissão aí, certinho, pronto. por favor. Mas Ok. já tô te vendo bem Então, melhor, amiga. essa questão do perfeccionismo, né? Fala o seguinte, que a gente acha que isso é uma Sim. qualidade nossa, né? Nossa, eu sou perfeccionista, então, nossa, eu vou Uhum. contratar essa pessoa porque ela é perfeccionista. Só que, na verdade, É. perfeccionismo é pura ansiedade, tá? A pessoa que é perfeccionista, ela não tá fazendo essa perfeição porque ela é assim naturalmente. Ela tá fazendo essa perfeição porque ela tá sob pressão, porque ela não se considera boa o suficiente, ou ela tem muita preocupação com a opinião dos outros, do que vão falar sobre ela, porque talvez ela tenha esse julgamento muito aflorado, né? Então, isso também é uma Sim. violência porque é impossível ser perfeito. E outra, perfeição é relativo. O que é perfeito para mim não é perfeito para você, né? E a gente vive num mundo hoje que é bonito, é É. legal ser perfeccionista, é legal ser produtivo. Então, essa questão do Yang, de ter controle das coisas, né? De resolver, ser aquela pessoa que resolve os problemas, é valorizado pela sociedade, mas, ao mesmo tempo, é uma violência e é Isso. contra as leis naturais do mundo. Porque tudo na natureza tem um momento de você plantar, tem um momento de você É. cultivar, nutrir, depois, deixar lá, É. depois colher. Você vai plantar uma Deixa. árvore, você não sabe quando vai É. crescer aquilo, você não sabe nem se vai dar certo aquilo, É. né? É Então, a verdade. gente tem as É estações do verdade. ano, tudo é cíclico na natureza. Só o ser humano que insiste em É. viver uma não ciclicidade, né? É assim, eu faço, 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 É. faço. Então, essa pressa, ela é utópica, ela é cruel. O perfeccionismo é cruel, né? É. Porque a gente nunca chega nessa É. conclusão e a gente está violentando, a gente está indo contra todas as leis do universo, né? Nossa, faz todo sentido. E a gente não deixa que as pessoas, a gente sai atropelando tudo e não deixa que as pessoas tenham o seu tempo, né? Porque se a gente perceber que tudo leva um tempo, o seu perfeccionismo pode atingir o tempo do outro, né? Então você E desrespeita a às vezes outra a gente fala, pessoa nossa, também. mas eu sou tão perfeita, eu faço tudo tão certo, por que que minha vida não dá certo? Por que que minha vida não vai pra frente? Ué, porque você tá desrespeitando toda a ordem universal, né? A Todo o ponto de resto. quê? A qual que é o ponto de eu É, preciso resolver tudo hoje? E isso é uma loucura, assim, porque se a gente for ver, a gente não vai resolver tudo as coisas, né? Tem coisas para acontecer. Eu tenho mandado aí nas revoluções, nas previsões do ano que vem, né? Que tem trânsitos para acontecer que vão demorar 3 anos, que vão demorar 15 anos para a gente entender aquilo. Então não é no nosso tempo, não é. Tem coisa que não está é, acessível ainda. A gente está aqui hoje. Quem for plantar uma árvore agora, talvez não colha os frutos, mas a gente precisa plantar, porque a gente está aqui para é, colaborar. é, Fui longe agora, gente. arrasou, 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 amiga. E o fruto é três, né? É o número 3, que quando você tem a unidade um e 2, você gera o 3, e aí tem o triângulo, que é a primeira forma geométrica, né? Por isso que é uma forma sagrada, para mostrar que aquilo deu à luz, né? Precisa de um homem e de uma mulher para nascer um bebê. Você precisa de eu e você para a gente formar a Aquarianeide, né? E todas as trindades que existem aí que fazem que fazem as coisas acontecerem. E aí a minha reflexão pega esse gancho que a gente fez Pois 3 anos de é, Aquarianeide, pois amiga. é. E foi um ano que a gente teve algumas mudanças na nossa empresa, no nosso na nossa parte administrativa, né? E aí a gente fez algumas alterações, e dentro dessas alterações que a gente teve que fazer,
eu fui olhar o nosso Instagram, fui olhar o nosso YouTube, e assim, eu fiquei muito feliz. Foi a hora que trouxe o insight pro fim do ano, sabe? Porque quando eu entrei no YouTube, e aí eu comecei a scroll down, né, a página, né, Ah, indo dá. para baixo, para baixo. Você vê vídeo, 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 vídeo. Aí eu falei, gente, eu realmente tenho um YouTube. Sabe como caiu a ficha? Então, acho que foi isso que aconteceu. Tipo, a gente começou a fazer esse YouTube 2, 3 anos atrás. E põe um vídeo ali, outro aqui, e vai fazendo. E toda semana a gente vamos manter a previsão da semana para ter um vídeo que traga consistência pro canal e tal. E aí, quando a gente fez essa troca de social media, que eu fui mostrar o meu YouTube, eu olhei e falei, gente, olha isso aqui, não faz diferença o meu YouTube. Se eu pegar um YouTuber com 1 milhão de seguidores, a diferença é o número de seguidores. Mas quando você entra na página, tem o mesmo profissionalismo, tem a mesma quantidade de vídeos que você vai descendo, descendo, descendo e não vê o fim, sabe? E isso me deixou muito, muito, muito orgulhosa do trabalho. Quero agradecer a sua colaboração, porque é aquilo, né? Eu e você fomos Aquarianaid, então, assim, fico muito, muito, muito feliz. E aí, esse final de ano, eu tive um ano, assim, que foi o melhor de todos os meus anos de final de ano, em matéria de atendimento de pessoas, de ver as pessoas se melhorando, dos feedbacks que eu recebi, porque que acontece? A gente, no decorrer dos anos, a gente atende, você principalmente, que é mais do negócio da astrologia, que é uma vez por ano, né? Que você tem que ali realmente ver a revolução solar. E as pessoas usam, não que o tarô precise uma vez por ano, o tarô ele pode ser usado todo dia, mas tem muita gente que usa para fazer uma leitura anual. Ou tem gente que vem de um momento de dor, de uma aflição, fala, tá, ele lê esse tarô para mim para ver se consegue me dar uma luz, e aí sai aliviada. E aí você vê que no final do ano tudo se concentra, porque no final do ano eu tive atendimentos que as pessoas dos anos anuais, negócio de fazer atendimento anual, vêm, das pessoas que se sentiram vendo luz, que eu trouxe calma, trouxe paz na alma dessa pessoa, elas vêm também agora para o final do ano. E aí, fora as minhas clientes maravilhosas que eu moro no meu coração, que são as que trabalham a terapia comigo. Então, assim, eu vi essa união de todas chegando no final do ano, sabe? Muito mais do que nos anos passados, porque a gente vai acumulando pessoas, né? E isso trouxe uma sensação de completude, do sentido, gente, eu realmente estou fazendo alguma coisa que está melhorando a vida das pessoas, porque elas estão voltando. E eu acho que você deve sentir isso também quando uma pessoa volta para fazer uma leitura, ou volta para fazer uma terapia com você, ou volta para fazer as suas mentorias. Você vê que, gente, eu realmente ajudei essa pessoa, porque ela está voltando, né? Então, assim, para mim, o maior feedback que eu tive do serviço e de que tudo que eu acredito funciona é quando essas pessoas voltam, às vezes sem me elogiar nem nada, só volta para marcar de novo, sabe? Aí você fala, gente, se ela voltou, é porque realmente a coisa funcionou. E aí elas voltam ali e olha, foi bom, aconteceu, e não sei o quê, melhorou, e tarará. Então, achei muito, muito, muito lindo isso, sabe? E aí, no fim de ano, na sequência da terapia, eu faço... Sabe aquele questionário que a gente criou, amiga? A gente criou, acho que juntas, esse questionário para fazer acho que foi Vibrational Self-Love, que a gente fez tipo um retiro de um dia, não foi? Acho que foi. Aí tinha um questionário que trazia uma retrospectiva do ano. E aí, no final da pergunta, a pessoa responde e eu tiro uma carta de tarô para ver se combina com a resposta da pessoa ou se adiciona para ela uma informação a mais. E aí eu fiz isso para todas as meninas que estão comigo na terapia. E assim, foi tão incrível, sabe? Que você vê as pessoas falando, gente, olha o quanto que eu melhorei, olha o quanto que acreditar no processo funcionou.
né? Porque às vezes a gente chega aqui tão desesperada, acha que numa única consulta todos os problemas vão resolver e às vezes sai desacreditada e nem percebe que resolveu. Porque tem tantas outras coisas, tantas outras equações na cabeça, tantas loucuras ainda para serem resolvidas, que a gente resolve um e, como estamos tão afastados do todo, a gente nem percebe que esse um foi resolvido com aquele dia, naquela Sim. terapia O que a gente especial, sofre também, né? a gente se envolve. Nem se dá conta. Como é difícil para o papel da terapeuta, às vezes, passar uma notícia, né? Às vezes, quando é uma revolução solar, que eu sei que ela vai enfrentar desafios naquele ano, a gente se envolve, a gente torce também, né? Esse trabalho por fora também é muito importante de ser falado, né? A Luana tá falando aqui que o nosso trabalho é excelente, que a missão é com o mundo e que ano que vem estaremos juntas novamente. Gratidão, meninas. Gratidão pelo suporte. Amém. Isso é muito Gratidão. especial pra gente. Obrigada, Dé, Roberta, todo mundo que tá por aqui. Minha mãe, sua mãe. As fãs, número um. Mas estão Mas hoje, então. isso que você falou também, amiga, de você olhar para trás e ver todo o crescimento que nós tivemos, né? Não importa essa questão do número de seguidores e likes, tudo bem que é uma forma hoje em dia, né, de provar o seu, sei lá, talvez. É uma medida, é uma medida, né? Tipo prova. Exato. Tipo as provas na escola. Mas isso não resolve, também mas entra é uma nesse forma, papo que a uma gente régua. falou sobre o perfeccionismo, que se a gente tivesse esperado, e que provavelmente a gente se julgou, né? Porque é um julgamento normal, É um trabalho de não estar perfeito, mas você vê que se a gente olhar para trás e ver os vídeos antigamente, ver, e eu tenho recebido esse feedback também nas minhas consultas, nossa, como você tá mais solta ou mais confiante, ou assim, se você fala, nossa, você tá com mais conhecimento, na verdade, eu acho que não é nem essa questão do conhecimento em si, porque o conhecimento, sim, é muito importante, mas é da gente não ficar com medo dessa perfeição, porque ela não vai chegar, né? Então, feito é melhor que o feito. Isso é para tudo na vida, para tudo na vida, porque se a gente ficar esperando o momento perfeito, não vai chegar. Não vai chegar e nunca vai estar perfeita, a gente não vai começar nada. E eu fui num evento aqui esses dias, assim, que a mulher, ela foi um evento mais holístico, tudo, e ela tava super atrapalhada, assim, a mulher. E eu, como eu trabalho com isso, e a capricorniana, né, eu já tava assim, que horas que vai ficar organizado isso aqui, tá bem atrapalhado. E aí, ela falou assim pra mim, não pra mim, ela falou pra todo mundo, mas pra mim fez assim, ó, pá! Que ela falou assim, quando eu estou em público, eu abraço, né? Ela fala embrace, né? Ela realmente incorpora a imperfeição. Porque ela sabe que a atenção dela, a vontade dela é ser perfeita. A vontade dela é estar fazendo tudo perfeito. E ela sabe que as pessoas estão esperando que ela faça tudo perfeito. Então, ela faz, para ela não entrar nesse estado de ansiedade, para ela não entrar nesse estado de pressão horrível porque é uma armadilha, né? Ela traz essa personalidade dela. E esse ano de 2023 é um ano que a gente vai ter que abraçar essa autenticidade. Então, eu acho que mais do que isso que você falou dos seus clientes estarem voltando e você tá falando, nossa, tá funcionando, tá dando certo, é você ser você, sabe? Eu acho que é mais isso, essa autenticidade. E no meu caso, o feedback que eu recebo, você tá mais confiante ou mais conhecimento, não é o conhecimento que eu acredito que esteja acontecendo. É eu estar desapegando desse medo e desse julgamento de ser sou eu assim e pronto. Então sou eu que às vezes vou dar uma controlada, às vezes vou dar minhas humanizadas, né? Porque somos humanas, mas abraçar, igual a Luanda falou, abraçar essa imperfeição é libertador. Abraçar a imperfeição. Ponto, final. E abraçar a imperfeição é o que a nova era pede, no sentido de que a gente tem que ser a gente, né? Seja você. No momento que você é você de fato vai se mostrar em todas as vertentes.
E a gente para de ficar, eu vou falar mais baixinho agora, porque essa pessoa vai ficar escutando o que eu tô falando, não sei o quê. Não, claro que você não vai sair gritando, mas fala no seu tom de voz, né? Faça as coisas, gesticule do jeito que você gesticula, do jeito que é você, seja você. E isso vai, ainda, amiga, casar certinho com o final que eu deixei para o final. Eu tive uma frase ou nesse sentido, que é mais uma aí do que a Luanda fez. Que como as meninas elas vêm com esse problema de aceitação, é por conta das autocríticas que a gente tem. A gente critica tanto o mundo exterior que essas críticas se voltam de fato contra nós mesmos, né? E aí a gente acaba se engessando no jeito de ser, porque a gente não sabe como que a gente vai agradar as outras pessoas, né? E olha, gente, vou falar, funciona ser a gente, porque enquanto eu tentei ser a mocinha certa para arrumar o namorado certo, para ter um casamento, eu só tive namoros horrorosos. E no dia que eu falei, estou chutando o pau da barraca, vou fazer o que eu quiser sem se importar com o que os outros pensam, e vou falar o que eu tenho vontade de falar, mas é o da ansiedade que a gente falou do contrário. Quando eu queria, eu tava aquilo, você afasta aquilo que você quer, né? Olha como casa. Porque você tenta tanto fazer esses joguinhos de será que eu mando mensagem agora? Será que eu ligo agora? Será que eu falo alguma coisa assim? Essa... Gente, não tem será. Faz quando tá com vontade. Assim, simples assim. Porque é isso que é ser você. E aí a frase é: descubra quem você é e seja de propósito. Peraí que eu preciso de um tempinho. Olha isso. Encerramos a chave é essa. Encerramos isso, né? Seja você e seja você de propósito. Descubra quem você é e abrace propositalmente esse seu jeito de ser. Falou aqui, sabe? Projetora, né? Tem que ouvir o que a projetora fala aqui, ó. Quando mais você finge ser o que não é, mais tempo você se afasta do que é pra você, né? Você mais afasta aquilo. Pra você. É um movimento ao contrário, né? Perfeito. Então é exatamente o que eu tava fazendo no começo desse ano, que eu falei pra você. Eu tava insistindo tanto numa coisa que tava indo mais longe. Olha, você falou tanto de uma forma tão forte que eu percebi. Que o negócio tava assim, tchau, Micaela. E na hora que eu falei, quer saber? Então tá bom. Chega. Né? Aí, pum. Não quero mais. Aí apareceu. É isso, né? Não se auto-violentar, né? Porque é uma violência que a gente faz com a gente mesmo. Exatamente, gente. Não, a gente fala aí, não a violência, e a gente acaba se violentando. Se pune, se critica, seja agressiva com a gente mesmo. E assim, né? é completamente fora da verdade, né? A gente só se afasta, aqui as coisas que a gente quer, a gente só afasta o que é pra ser pra gente. É um desastre. Sim. Então, tudo isso se limpa, porque esse perfeccionismo também é geralmente a gente tentando se encaixar em padrões que a gente não se encaixa, se preocupando com a opinião dos outros, e quanto mais sim pros outros, mais não pra gente, e assim vai. Pra nós mesmos. A Valéria, já caiu a ficha dela também, já tá rindo sozinha aí. Sabe bem como é ter filha capricorniana. Mas, gente, ouçam essas coisas e não se critiquem. Não falar, ai, como eu sou burra, ai, como eu sou idiota, ai, como eu sou isso ou aquilo de não ter, né, sido eu mesma. Não faça isso com você mesmo, sabe? Use essa consciência nova que entra agora com o WOW e trabalhe isso em você, se liberando, né, dessa autopunição. E com a leveza também. E com a leveza. O que passou com leveza. Porque o passado você fez com uma consciência anterior, né? A gente não briga com criança, se a criança vai lá com uma caneta e escreve na sua parede branca. Mas se a Micaela entra na minha casa e rabisca toda a minha parede branca, eu vou ficar brava, porque ela é uma adulta, né? Ela sabe o que ela tá fazendo. E a criança não. Aí fez, a gente pinta de novo.
De branco. Aí, quando a gente se critica do que a gente devia ter feito no passado, é praticamente a gente se punir de uma consciência que a gente não Sim. tinha antes, né? A gente não pode mudar o passado, a gente pode É, reescrever o futuro. Então, e sobre nesse aquilo que a sentido, não Irine se perguntou puna. também, né? Sobre a mulher Yang do controle e tudo mais. Você vê que a nossa primeira Ah, sim. resposta sobre, assim, nossa, eu vi uma coisa que eu errei, é a gente se punir, é enrijecer, e aí entra de novo nesse ciclo. É legal você É, estar mais leve também, essa energia de Mercúrio também traz isso, assim, de você dar risada, né? De você conseguir soltar o peso daquela situação. E eu acho que esse é um grande aprendizado para quem tem essa coisa do aham, controle, da energia masculina muito extrema, né? É a gente conseguir rir da situação um pouco sim, também. Falar, nossa, olha o que eu fazia. Igual eu falei agora, eu quis sim. tanto, sabe assim, se achar engraçado. Porque, e se olhar como se fosse uma criança, né? Poxa, olha como que eu tava sendo, né, ingênua, né? Sentindo infantil, exato. Infantil, Então vamos whatever. rir um pouco mais, vamos fazer um processo um pouco mais leve aí, e principalmente com a gente mesmo, porque a gente É. pega leve com tantas pessoas, né? Mas quando é com a gente. E aí com a gente, E total, eu ri amiga, daquela total. mulher, na mulher que E eu aí falei que falou abraçando a imperfeição, a hora que ela falou aquilo pra mim, eu falei, caramba, ótimo, né? Que tudo a engraçado. E ver, se né? fosse eu mesma, ia estar lá assim, não, tem que estar tudo perfeito. Então, Toda nervosa. Olha lá, a Tami falando assim, ó, usar essa energia de raiva para se mover e não para se punir. É isso mesmo, é quando a gente usa as nossas energias para poder canalizar de uma forma exatamente. melhor, Então, né? E se permitir sentir, né? A raiva, se permitir sentir a tristeza, se permitir sentir os sentimentos mais densos, porque se eles estão ali, é para o corpo tá falando com você, ó, tô aqui com essa raiva por causa disso, disso e daquilo. Olha isso, abraça e daí canaliza essa raiva num esporte, numa motivação, numa vontade de agir fazer, de diferente, vencer fazer aquilo, diferente, né? né? É assim que funciona. Falamos Exato, demais, né? Passamos exatamente. do. Assim, falamos, como sempre, passamos o momento, Mas vamos passamos da abraçar hora, em um momento que fluiu. claro. Meninas, olha, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Micaela, sem palavras, só te agradeço Gratidão, por existir amiga. na minha vida. Que Parabéns para continue, se Deus nós. quiser. Se Gratidão. Deus quiser, continue. Yay! Parabéns para todas nós. Obrigada, Thaili. E, gente, olha, a gente já no canal do YouTube, vou dar fazer um jabá aqui. No nosso canal do YouTube, saiu a Nossa, retrospectiva de incrível. 2022, bem diferente, não é uma retrospectiva tipo Jornal Nacional, não, galera. É só eu e a Micaela com pequenas falas do que a gente previu e trazendo as imagens de fotos, de Eu fiquei jornais, mostrando que arrepiada, aquilo porque aconteceu. eu com a minha Foi lua em muito peixes, legal. não sei se você também, Eu eu também. esqueci tudo, né, que eu previ. E o negócio aconteceu e eu falei, caramba, incrível mesmo. Funcionou. Um videozinho curto, 3 minutinhos, mas assim, que você vê que, nossa, o tarô e a astrologia realmente falaram isso. E aí, depois, na sequência, vão ser lançados aí no decorrer dessas próximas 1, 2 semanas a retrospectiva de Não, a 2023 pela previsão de astrologia com a Micaela 2023. e depois, desculpa, a previsão de 2023 pela astrologia com a Mica e depois a previsão de 2023 pelo tarô. E aí, no final do ano, esperamos ter uma outra retrospectiva que Com mexa com esses certeza. Que pauzinhos seja também, né, para amiga? melhor. Gente, Isso. E gratidão, tá todo mundo Feliz aqui desejando um Feliz Natal Natal, e muitas coisas lindas. para o Feliz ano que Natal a vem e todas vamos vocês. fechar o ano aí com chave de ouro. Vamos É isso. juntas nessa Beijo jornada. grande. Exato. Um beijo, Tchau, meus amores. tchau. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo.